Salve torcida do Bahia, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like. Perdão que eu tô um pouco afônico hoje, mas boa noite, Ceni. Como é que você vê esse Bahia no G4, pelo menos dorme no G4 até outros jogos de amanhã, e as suas considerações sobre a partida de hoje? Sobre a posição eu não me apego tanto, porque isso vai mudar logicamente até o fim da rodada, né? Mas para mim o sentimento que eu fico é de ver um time que fez um belíssimo jogo, um primeiro tempo fantástico, controle absoluto, total do jogo, cedeu pouquíssimas chances ao adversário, trabalhou bola, tocou, cometeu alguns erros ainda de passes, onde sofre transições e aí acaba se desgastando muito o time, né? Nós temos que melhorar essa qualidade de cada vez acertar mais passes, dar menos transições, perdemos muitas bolas no primeiro tempo. Mas deu gosto de ver um jogo assim que eu acho que o torcedor, acho que até vocês viram um jogo vistoso, bonito, com chances de gol. Eu acho que nós merecíamos até um placar mais elástico, especialmente no primeiro tempo, e também alguns bons contra-ataques no segundo tempo. Mas eu vi uns jogos que dá gosto, independente do número de pontos, posição na tabela, mas um jogo que deu prazer. A gente vai dormir acho que assim com a alma lavada, com a cabeça tranquila, que foi um bom trabalho. Rogério, boa noite. A mudança na equipe, quando você entra com o Everaldo, uma situação tática ou pelo bom jogo que ele fez no segundo tempo, quando ele entrou contra o Vitória? Os dois. Eu acho que o Everaldo jogou muitos jogos nessa função, o Everaldo Tassiano, né? Depois ele teve a lesão, machucou, tá voltando, readquirindo forma. Eu fiquei bastante na dúvida entre começar com o Biel, começar com o Everaldo para o dia de hoje. Mas achei que seria mais interessante botar esses dois jogadores um pouco mais próximos à área, ter mais peso na área, mais chance de gol. Tentar fazer com que o Tassiano se movimentasse um pouco mais para fora, ora o Tassiano, ora o Jean, o Juba na posição, a última vez tinham jogado acho que o Rezende, mas o Juba vai mais nessa função, então a gente consegue dar um equilíbrio um pouco maior, né? E aí depois fizemos as trocas que nós treinamos essa semana, mas eu gostei do jogo do Everaldo, não pelo gol só, mas um jogador que consegue segurar a bola, reter um pouco mais a bola à frente, dar um pouquinho mais de tempo para o time sair de trás, são características que você vai tentando achar dentro do jogo. Você também tem as dúvidas, eu também tenho as dúvidas. Eu até 4, 5 horas antes do jogo, eu ainda pensava um pouco em como fazer, mas achei que para hoje o Grêmio é um time mais força, né, pesado. Eu achei que precisava um pouco mais para um cara mais à frente para também poder segurar essa bola quando a gente tivesse que fazer, quando apertado, fazer essas bolas longas. Rogério, boa noite. Nos 3 primeiros meses da temporada, o Bahia fez 4 enfrentamentos de Série A, que foram os 4 jogos contra o Vitória, né? Os 3 do Baiano e o da Copa do Nordeste. Nesse 4º mês, você já fez os mesmos 4 jogos, né? Enfrentamentos de Série A, incluindo o próprio Vitória. E a gente já vê um time que aumenta a intensidade do jogo de acordo com o nível técnico dos adversários. No que a gente está vendo agora, essa real versão do Bahia na temporada, e se sim, esses 3 meses ajudaram em quê para o Bahia chegar a esse nível? Bom, os 3 meses eles são importantes porque teve pré-temporada, foram muitos jogos, acho que as alternâncias de time de jogo para jogo que nós tivemos para experimentar um ou outro em determinada posição, né, para atuar num sistema de jogo que a gente usa, que não é um sistema, em algumas posições ele é de bastante intensidade física e cansaço, né? Você viu também para criar um pouco de tumulto, porque você pede o campeonato baiano e logicamente todos esperam que você vença, né? Sempre a competição, nós também esperávamos vencer. E vão se ignorando todos os atenuantes que tiveram no jogo, como expulsão, jogar 70 minutos com um jogador a menos. O Vitória é uma equipe que tem muita consistência defensiva, uma equipe que defende muito bem. E hoje nós jogamos contra um time que é muito técnico, de muita qualidade técnica, mas que deixou alguns espaços dentro do campo de jogo para que a gente dominasse um pouco mais a partida. Então, eu acho que nós condicionamos muito também nossa produção de acordo com como o adversário se posta dentro de campo, né? Eu não posso dizer para você que isso é os 3 meses serviram para jogar. Eu gostaria de jogar sempre dessa maneira, sendo predominante no jogo, tendo posse e controle e finalizando muito mais do que o adversário, mas infelizmente nem sempre isso vai acontecer. Nós vamos sempre tentar fazer com que o time tenha o controle de jogo, mesmo jogando fora de casa, vamos tentar sempre ter maior posse, mais finalizações.
Mas eu posso te falar sobre o jogo de hoje, que isso é muito próximo do que a gente deseja para o Bahia na temporada. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Hoje você escolheu o Canu na zaga, na ausência do Cuesta, e no Bavi você colocou o Rezende. Você já tinha falado, o Rezende não é zagueiro, mas você já tinha falado que prefere jogar com o zagueiro canhoto pela esquerda, um destro pela direita. O que foi que a gente pode dizer que o Rogério fez de leitura antes dessa equipe do Grêmio para escolher o Canu pelo lado esquerdo na partida de hoje e indo até muito bem, faça-se justiça também, fazendo um partidaço como fez hoje o Canu? Eu acho que acho que de se destacar, a partida dele foi muito segura, jogando pelo lado contrário que ele joga, deixando o Gabriel jogar na direita. Os dois gostam mais de jogar naquela função, né? E eu não lembro de algum erro do Canu durante o jogo. Eu acho que ele fez se destacar, um cara que comportamentalmente, normalmente quando o Canu é um cara que fala bastante antes dos jogos, né? Ele se comunica bastante, muito comunicativo. E normalmente quando o cara está jogando, o cara é comunicativo. O cara sai do time para um determinado jogo, o cara muda. O Canu não. O Canu é sempre a mesma pessoa. Jogando como ele vinha jogando, cedendo lugar para o Gabriel, como foi, acho que foram nos últimos 2 jogos, né? 3 jogos, hoje, terceiro jogo. E ele continua a mesma pessoa. Então fez um grande jogo de se destacar. Eu até treinei com o Rezende na função. Rezende Canu e Rezende Gabriel. Treinei durante a semana, né? Quando a gente tem um pouco mais de tempo, dá para você fazer, né? Algumas. Mas eu achei que o Rezende ia ser preciso o Rezende ou numa eventual lateral esquerda, numa necessidade, caso o Juba cansasse. E tinha quase certeza que seria necessário no primeiro volante, quando a gente estivesse numa reta final de jogo. E eu acho que, assim, eu tirar o Canu, eu coloquei o Gabriel, jogou o Gabriel Cuesta, né? E voltar. Você tem que ter respeito pela posição que cada um também conquista na equipe. Então o Canu voltou naturalmente na sua função. O Cuesta não pôde jogar hoje pela cirurgia, acho que vocês foram comunicados, a cirurgia que ele fez no nariz. Eu acho que para terça-feira tem grande chance dele poder estar à disposição. Mas para mim o que mais fico feliz é que ele tenha feito, aliás, a dupla de zaga fez um jogo bem seguro. O time como um todo, não tem hoje um jogador que eu tenha falar para você assim que jogou abaixo. Juba outra vez, um jogo linear, que acho que é o mais importante. E meio construiu bem, enfim, não tem muito que... Fizeram todos um bom jogo, as próprias trocas que entraram também, tentaram fazer o seu melhor dentro do campo. E a gente segue nessa atuada agora já com o jogo na terça-feira. Mas o Canu, por jogar do lado esquerdo, eu preferi deixar o Gabriel na dele, que ele vinha jogando, e o Canu se adaptar da maneira como foi, e fiquei muito feliz por ele. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Pensando no jogo de terça-feira contra a equipe do Criciúma, e tendo em vista as mudanças que foram feitas hoje, a gente pode ter uma mudança drástica de sistema ou os mesmos que começaram o jogo hoje vão para o jogo na terça-feira? Bom, eu gostaria até de adiantar para você, mas isso nem é uma coisa que nem eu no momento sei, né? Eu vou assistir, eu vi hoje eu estava preparando a preleção para o jogo e assisti uma parte do Criciúma e Vasco e foi um controle de jogo absurdo do Criciúma. Eu achei que eles dominaram a partida do começo ao fim, se impuseram, mereceram vencer pelo pouco que eu vi do jogo. E também já estava analisando um pouco o Criciúma já das primeiras partidas, 2 primeiras partidas do campeonato. Mas hoje eu já tenho o jogo todo, vou assistir ainda hoje, né? Para na segunda-feira ver a avaliação de cada jogador, como se encontra, o que a gente pode fazer, ou aonde a gente pode ter, se tiver alguém um pouco cansado, onde a gente pode ter uma troca ou outra. Não surpreenderia se tivesse 1, 2, 3 trocas, mas nós vamos tentar, ou até mais, mas nós vamos sempre com o objetivo de vencer, e sabendo que nós vamos enfrentar um time que conseguiu um belíssimo resultado hoje, está com 5 pontos no campeonato, tem um treinador com um trabalho de 2 anos e meio à frente, que é o Tencati, que eu conheço bem e é um ótimo profissional. Vamos analisar com calma. Se eu dissesse para você aqui, eu estaria mentindo no dia de hoje qual o time que começará na terça-feira. Rogério, boa noite. Boa noite. Hoje você fez as 5 substituições e o time, de fato, acho que conseguiu manter a intensidade de jogo nos 90 minutos, o tempo inteiro. E isso foi não é uma crítica recorrente, mas é algo que recorrentemente acontecia com a equipe. Como é que você pretende, você disse que, na resposta a Elton, você disse que o time depende muito do seu adversário, o nível de intensidade que você vai imprimir, mas como é que você pretende, nessa
próxima maratona de jogos que o time ainda tem, manter uma intensidade maior ao longo dos 90 minutos da partida. Tendo em vista que você ainda tem ali, em algumas posições, uma falta de espelho, assim, um jogador que joga muito semelhante. Então, você precisa fazer alterações, mudar jogadores de lugar, como Tassiano, Everaldo, para poder fazer essa composição. Como é que você pretende fazer isso? Não é que a gente muda a intensidade de acordo com o adversário, mais ou menos a gente muda a maneira de posicionar, de como construir, para a gente ver qual lado a gente escolhe para sair, ou com uma simetria, como foi hoje, muitas vezes saindo em construção a 4, coisa que a gente quase não tinha feito, mas no segundo tempo, principalmente escolhendo o lado para construir, o outro lateral fechando. É mais esse tipo como o adversário joga, se vem com 3 homens no meio, 4 homens no meio, 2 homens no meio. Acho que é mais sobre isso que a gente fica feliz em analisar o adversário. Hoje, por exemplo, nós analisamos o Grêmio. E o Grêmio não tinha jogado com 3 volantes, né? Se você for pensar, né? O Edenilson, colocando o Edenilson, seria um 4 homem de meio, né? Mas o Edenilson já acabou jogando mais pelo lado direito, fazendo acompanhamento, e os 3... O Grêmio normalmente joga com 2 homens de meio, 2 pontas, um 10 ou 2 9 ou 2 10, enfim, trocando na frente, né? E eles mudaram para o jogo de hoje, a gente teve que analisar um pouquinho no começo do jogo para entender um pouco como funcionaria. Então é mais nesse sentido, né? E assim, um jogador que não tem muitos substitutos, é mais o Cauli, sabe? O Cauli é o cara que a gente não tem um jogador assim, aí tem que mudar realmente o sistema, joga com 9 centralizado e 2 caras mais de lado quando a gente faz esse tipo de troca. Mas mesmo assim, acho que nós conseguimos nos assentar bem dentro do campo. A diferença é que com o Tassiano e com o Everaldo você tem altura e um pouco mais de força. E quando você tem, por exemplo, Ademir, Biel, jogadores assim, você tem mais 1 contra 1, velocidade, e perde um pouco a referência na frente se mantivermos 4 homens no meio. Então, é esse tipo de análise, olhando o adversário, que a gente tenta fazer para encontrar sempre uma equipe que seja competitiva. Rogério, boa noite. Apesar do placar enxuto, uma vitória, um triunfo contundente. Sim. Quem viu o jogo não vai questionar o fato do Bahia ter vencido o Grêmio. Então, apesar de enxuto, um resultado contundente. Mas o Bahia tem sido contundente nos jogos da Fonte Nova, tem sido dominante nos jogos da Fonte Nova. Foi assim com o Fluminense após a parada, a volta para o jogo. Foi assim novamente hoje, mas tem variado, tem tido oscilações nos jogos fora de casa. Essa ainda é a busca de, como você falou do Juba, que ele tem sido linear. A busca é por ser uma equipe linear, tanto dentro quanto fora. Eu não estou falando de posse de bola, não estou falando de domínio do jogo, mas de jogar de uma forma onde você tenha possibilidades iguais, tanto defendendo quanto atacando, para a sua equipe. Parabéns pela partida de hoje, onde o time foi ao ataque, mas também não deu brecha na defesa, então a gente tem que parabenizar. Do mesmo jeito que a gente critica, né? A gente também tem que elogiar quando se faz necessário. Eu acho assim que a gente tenta, mas às vezes o adversário se impõe sobre você, né? Não é sempre que você consegue. Outra coisa, tem equipes tão boas ou até superiores a gente dentro do Campeonato Brasileiro, né? Então, por exemplo, contra o Inter eu também queria ter controlado o jogo e nós não conseguimos controlar o jogo contra o Internacional. Contra o Vitória, eu acho que nós até controlamos, mas muito lento, né? Eu acho que também o que envolve muito é a temperatura, o gramado. Aqui é um gramado rápido, né? A bola corre mais fácil, né? Você tem mais controle do jogo. Em gramados mais pesados é mais difícil. E o time jogou numa velocidade muito baixa, só foi jogar numa intensidade maior. Primeiro, segundo tempo, quando a temperatura baixa, o sol vai embora. E as trocas fizeram com que o time reenergizasse e começasse a jogar num volume mais alto, né? Hoje já não. Hoje, 9 horas da noite, uma temperatura mais amena, o time consegue girar mais rápido, o gramado mais liso, mais rápido. E tem o efeito do outro time, que às vezes você tem um time tão bom quanto o seu, ou melhor, a casa, a torcida, tudo isso influencia, né? Não deveria, mas influencia psicologicamente no jogo. Vamos tentar melhorar também fora de casa, tentar chegar mais ao gol adversário, mas normalmente quem joga em casa acaba controlando, né? Não sei, deve ser um efeito mais psicológico, o conhecimento do gramado e tudo, mas acaba sendo um pouco mais dominante. Salve torcida do Bahia, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like.